Olá, amados, sejam muito bem-vindos ao Ative Seu DNA Podcast e Valnice Milhomens. Aqui nós ensinamos estratégias e ferramentas para enriquecer o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. E hoje nós começamos uma série maravilhosa, a série As Promessas de Deus. O primeiro episódio dessa série vai ser Colheita de Bênçãos, revelando para vocês as promessas de Deus na festa de Shavuot. Nós estamos aí nos aproximando da festa de Shavuot, que é a festa das colheitas ou festa das semanas, né? Que corresponde a 50 dias depois da Páscoa de Pêssar no calendário hebraico. Essa festa vai ser dia 11 de junho, aqui correspondente ao nosso calendário. E é uma festa onde se comemora, né, a entrega da Torá a Moisés no Monte Sinai. E a gente já vai começar a perguntar sobre o significado dessa festa, sobre como essa festa, a gente pode interpretar essa festa. Então, o que aconteceu nessa primeira festa, que foi a festa de Shavuot, que no Antigo Testamento, e a festa de Pentecostes no Novo Testamento? O que aconteceu de fato nessa festa? Bem, Pentecostes significa 50. Shavuot também. Não é? Deus deu ao povo uma ordem: caminhar para o deserto. Quando Moisés foi chamado, em Êxodo 3, ele estava no que é chamado Monte Horebe, ou Monte de Deus. Toda a trajetória de Moisés vai terminar no Monte de Deus. E ali no Monte de Deus que ele tem a visão da sarça ardente. E esse é o Sinai. E quando o povo sai da terra da promessa, era um bando de escravos. Mas a promessa de Deus é que esse povo se tornaria uma nação real, um sacerdócio santo, um povo adquirido para levar ao mundo inteiro o conhecimento de que Yahvé é o único Deus. E depois de todos os milagres da travessia, são 50 dias até o Sinai. Deus, então, marca um encontro no mesmo monte, o Monte de Deus, onde chamou Moisés. Para quê? Para fazer uma aliança. Deus tinha uma aliança com Abraão, mas ele precisava ratificar a aliança com os filhos, com os descendentes de Abraão. E então ali, segundo a tradição, é que é a data exata da entrega da Torá, da palavra, que são os 10 mandamentos. Então há todo um preparativo nessa festa, porque eles iam receber de Deus a aliança. E essa aliança que são os 10 mandamentos, que Deus vai dar depois que Moisés passa 40 dias no monte, e o povo aqui embaixo, e 10 mandamentos em tábuas, escritas pelo dedo de Deus. E ali naquele movimento, há relâmpagos, há trovões, o povo fica tão amedrontado com a voz de Deus que, não, Moisés, nós não queremos ouvir. Deus, nas festas que ele estabeleceu, ele deu 3 festas muito importantes, durante as quais todos deveriam subir a Jerusalém. Que era a primeira, que é Pêssar, ou Pentecoste, que Jesus cumpriu essa festa. 50 dias depois. E ela tem a ver, você falou, as promessas, colher as promessas de Deus. Todas essas festas tinham algo a ver com colheita. Se lá em Pêssar, Pentecoste, apresentava a colheita da cevada, aqui era do trigo. Era o tempo do trigo, então a colheita do trigo. Por isso, durante essa festa, colocam muitos cereais, frutas, tudo para falar de colheita. Mas a coisa mais importante é que no monte, Deus, eu costumo dizer, Deus por um pouco transfere sua sede do céu para a terra, para falar com o homem, para fazer uma aliança. E Jesus vem,
E aí onde a gente pula para o significado da festa de Shavuot, o Pentecoste, né? Quando o povo chega agora em Jerusalém, Jesus vai aparecer, e é interessante que se foram 50 dias do Egito ao Sinai, também foram 50 dias de Jesus oferecendo a sua vida no Calvário a enviar a promessa do Espírito Santo. Na mesma altura, se aqui no Sinai é entregue a aliança, escrita em tábuas de pedra, aqui no Pentecoste, no primeiro Pentecoste do Novo Testamento, o Espírito Santo desceu para morar conosco, desceu para morar na igreja. E vem também a aliança, só que desta vez a aliança é escrita nas tábuas do nosso coração pelo Espírito Santo. Há também manifestações sobrenaturais neste dia. Então, o significado para nós cristãos, para os judeus, é o aniversário da outorga, e eles chamam do contrato de casamento que Deus fez com Israel. E no Velho Testamento, realmente, Deus diz que é o marido de Israel. Mas no Novo Testamento também. Jesus fez o contrato de casamento na ceia, e ele é ratificado ao dar o Espírito Santo. Porque quando havia um contrato de casamento, tinha que dar alguma coisa, que era o penhor. Uma joia, um presente. Aqui também foi recebido o penhor, que é o Espírito Santo. A garantia de que ele virá e o casamento se realizará. Então, para nós cristãos, muito importante, porque a promessa do Espírito Santo nos é dada para que ele permaneça não apenas conosco, nesta dispensação até que Cristo volte, mas em nós, para preparar o caráter da noiva e entregá-la a Jesus. É muito lindo, né? Todas essas festas são muito lindas. Mas é muito lindo essa história da nação de Israel, né? Que saiu de uma nação escrava, né? Vivia no Egito, né? Realmente sendo maltratado. Quando chegou um ponto, o povo já estava sofrendo tanto. Quando realmente Deus chamou Moisés para guiar o povo, né? Para sair do Egito. Mas de escravos eles passaram a uma nação, e realmente hoje a gente vê, né, um país, né, um país constituído, uma nação, né, tudo isso. Então, levou, claro, um tempo, mas eles saíram de escravos, de uma condição que a gente nunca imaginava, para um povo que hoje é o povo mais próspero, um dos povos mais prósperos do mundo, né? Em todos os lugares, os judeus são extremamente prósperos, então a bênção de Deus acompanha eles em todos os lugares da terra, né? Que a gente vê há milhares de anos. Então, a pessoa que está em casa aí cansada, às vezes passando por algum problema, e às vezes fala, né? Ah, não, mas Deus não consegue me ajudar com isso, né? Às vezes é um probleminha tão bobo, às vezes é um probleminha de saúde, às vezes é um probleminha tão bobo. Então, a gente vê a grandiosidade do que já foi feito, né? Realmente tirar toda uma nação de um país, deixou de ser escravo, caminhar pelo deserto, abrir o mar. Receber maná do céu. Tudo que ia acontecer, receber o maná do céu, né? Água E da aqui rocha. agora nessa festa a gente comemora realmente a entrega dos 10 mandamentos, né? Para realmente a entrega e a certificação dessa aliança, e de que nós, se estivermos dentro, né, de acordo com esses 10 mandamentos, e aí eu vou pedir para você para falar sobre isso, né? Se tivermos aí nesses 10 mandamentos, a gente conseguiria fortalecer e manter essa aliança. Mas eu achei muito bonito, tem um versículo que a gente separou aqui, que agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. É muito, 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 muito lindo. Essas são as palavras que dirá aos filhos de Israel. Então, Êxodo 19, o versículo de 5 a 6. Mas eu queria perguntar, então, quais são os mandamentos? A gente, quando Deus entregou esses mandamentos a Moisés, esses mandamentos, nós precisamos cumpri-los para que realmente a gente receba as promessas de Deus? Claro,
aqui é uma aliança. Na realidade, nós temos nos 10 mandamentos, que é chamado a lei ou a aliança, tábuas da aliança, escritas pelo dedo de Deus, que ninguém pode mudar, ninguém pode tirar. São mandamentos éticos e também religiosos. Numa síntese, primeiro, Deus é o único Deus verdadeiro. Não terás outros deuses diante de mim. Ponto final. Não terás outros deuses, não há outro Deus. Não fazer ídolos. Nenhum tipo, não farás qualquer imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, na terra, nem debaixo da terra. E, inclusive, nesta questão de fazer um ídolo, ou se curvar diante de um ídolo, tem uma maldição. Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, por exemplo, tem uma família idólatra, a maldição vai acompanhar seus filhos, seus netos. Às vezes você não sabe por que um braço invisível, negro, está impedindo as coisas da sua vida. Por causa de ancestrais, idólatras, feiticeiros, porque está muito claro. Mas é interessante, você falou dos judeus milhares de anos, que diz que os que obedecem, a bênção vai para 1000 gerações, não é? A bênção se estende a 1000 gerações. Por que os judeus são abençoados hoje? Por causa de Abraão. E em relação à idolatria, o povo tornou-se idólatra e sofreu a maldição. Foi escravo 70 anos na Babilônia, só que foi curado para sempre. A cura para sempre. Nunca mais se encontrou idolatria em Israel. Depois, não tomar o nome de Yahvé, teu Deus, em vão. Às vezes nós usamos muito o nome de Deus. Os judeus têm um respeito tão grande pelo nome de Deus, que é Yahvé, que chegou a tirar até da Bíblia o nome para que ninguém o profanasse e colocou o título Adonai, que é Senhor. Depois, santifique o dia do sábado, o 7º, um dia de descanso. Um dia de descanso ao 7º dia. Aqui também é uma lei que preocupa com o quê? O lado físico. Já se fez teste de, vamos ter uma semana mais longa. Já houve período, inclusive, na história, né? Estamos falando da história da igreja, em que colocaram 10 dias. Mas teve que voltar a 7, porque o corpo não se recupera. Já começaram, vamos ver como é que fica o corpo. Zera, já foi feito um experimento. Ok, você chega ao clímax do estresse. Vai, descansa 7 dias, você se restaura completamente. Mas se for 11, você vai começar o outro já não onde estava, você vai perdendo, porque Deus conhece o nosso corpo. Então, cada lei aqui tem um benefício eterno, universal, permanente. Depois, honrar o pai e a mãe. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A honra aos pais. Quem não honra os pais está debaixo de maldição. E este é o primeiro mandamento com uma promessa. Depois vem, todos estes aqui, você vê que tem relação com Deus. Mas aí vem relação com o homem nos nossos relacionamentos. Não matarás, porque a vida é preciosa. Não cometer adultério, porque a aliança é algo muito sagrado. Não roubar, não dê falso testemunho, não cobiçar. É tão interessante olhar para os 10 mandamentos, porque essas leis éticas dos 10 mandamentos estão presentes nas leis de todo mundo civilizado. Então, sim, elas são permanentes. Deus deu leis para o estabelecimento de uma nação justa, uma nação próspera, mas a nação é composta por pessoas. Logo, a obediência nacional demanda a obediência individual de cada cidadão. Maravilhoso. E feita essa aliança, né, no Monte Sinai, quais são os resultados dessa aliança, né? Certo. Os israelitas gozavam de vários privilégios em decorrência da aliança, que está no texto que você leu. Primeiro, sereis meu povo. Uau! Quantos povos tem na terra? Deus escolhe um dentre os muitos.
E, evidentemente, tudo que está no Antigo Testamento, a gente tem um paralelo no Novo. Se você obedece a Deus, você será parte do povo de Deus, da família de Deus. Segundo, você vai se tornar um sacerdote de Deus, aquele que é capaz de chegar diante de Deus a favor dos outros. Você tem um manto sacerdotal e, além disso, você vai ser um povo santo, separado para o uso exclusivo de Deus. São bênçãos provenientes da aliança. A mesma coisa hoje. Porque quando fazemos a nossa aliança com Deus, o mesmo texto nós vamos encontrar em 1 de Pedro, diz assim: porém vós sois geração eleita. Um povo que Deus elegeu dentre muitos povos. Sacerdócio, só que somos sacerdócio real. Real, Jesus é rei. Uma nação santa. Olha, o mesmo aspecto da santidade. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu costumo dizer, eu tenho dono, eu tenho dono, povo de propriedade, cujo propósito é proclamar as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O mesmo propósito que Israel tinha, de dizer ao mundo inteiro que Yahvé é o único Deus, nós temos dentro da nova aliança. Então, são promessas para nós, são promessas atuais. Eu vou obedecer às leis de Deus, eu serei parte da sua família, eu serei um sacerdócio real, eu sou uma nação santa, eu sou de propriedade exclusiva de Deus, e por causa disso eu estou numa posição de ser luz, para ajudar aqueles que estão em trevas. Essa ia ser a pergunta, né? Quais são as promessas? Então, como que essa aliança, o que a gente pode entender hoje? Quais são as promessas, então, para a nossa vida a partir dessa aliança que foi feita? O que a gente pode esperar que essas promessas sejam cumpridas? E aqui vamos a Atos 2 e Joel também 2, porque as promessas que se cumprem em Pentecostes, que é o mesmo Shavuot, você vai dizer, mas não se comemorou Pentecostes, é um dia desses. A questão é a seguinte. Primeiro, a igreja cristã, ela, no começo, teve um problema de discussão. Quando é a Páscoa? A Páscoa está escrito na Bíblia, é o dia 14 do mês de Nissan. Mas depois entrou um outro calendário e a questão do domingo. Porque se você comemora um aniversário numa data, num mês, significa que cada ano vai cair num dia diferente da semana. Para os judeus, a coisa importante é a data. É a data. Se no ano em que Jesus morreu, a Páscoa foi dia 14 de Nissan, ela caiu numa quarta-feira, no outro ano caiu na quinta, não importa, é o 14 de Nissan. Então, entre os cristãos, temos dois blocos lá que discutiram, porque eu disse, não, temos que comemorar 14 de Nissan. Porque se você conta aí, quando você vai cair Pentecostes ou Shavuot? Qualquer dia da semana. Mas, aí quando chega a Igreja Católica, não, tem que cair num domingo. Então mexe no calendário. De quem? Da Páscoa. Não. Temos que colocar Jesus morrendo numa sexta e temos que colocar Jesus ressuscitando num domingo. Então faz do dia da semana e não da data do calendário hebraico. E aí ficamos dois grupos de cristãos comemorando em datas diferentes. Então determinou, não, vai ser o primeiro domingo depois de 14 de Nissan. Quer dizer, vamos comemorar a Páscoa depois de 14. Quando é 14 de Nissan? Então a gente avança, que é para cair sábado e domingo. Por isso sempre cai um pouquinho diferente, mais próximo. Este ano caiu longe, porque foi o ano em que Israel, de vez em quando, ele precisa pôr 13 meses no ano. Porque a Páscoa sempre tem que cair na primavera. Aí então, este ano teve os 13 meses, por isso é que ficou longe, porque todos os anos ficam mais ou menos perto. Essa é a razão. Mas vamos falar de Pentecostes, que não importa o dia da semana, foi um primeiro dia da semana,
mas são 50 dias depois de 14 de Nissan. Não, tem que contar dali do mês, aquele dia. Que promessas são cumpridas neste dia? Joel faz uma profecia muito maravilhosa que haveria de se cumprir, evidentemente, quando o Messias viesse. Que ele diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Na velha aliança, o Espírito Santo não residia em ninguém. Ninguém tinha o Espírito Santo. Ele vinha sobre para determinada tarefa. E ele vinha sobre o rei para separá-lo como rei, o profeta e o sacerdote. O próprio profeta não tinha o Espírito Santo dentro dele. Ele ia orar, cantar, tanger um instrumento. Aí, de repente, o Espírito vinha. Quando terminava a missão, o Espírito se levantava. Mas a promessa dizia: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas, homens e mulheres, profetizarão. Servos, olha lá, e servas. Deus está dizendo que vai chegar o dia que não haverá diferença de sexo, de raça ou de classe social. Que o Espírito Santo viria sobre cada um. E cada um seria um canal profético de Deus. Agora, quando chega o dia de Pentecostes, as promessas do antigo se cumprem. Porque naquele dia, quando o Espírito desce sobre os 120 que estão ali, não apenas os apóstolos, eles começam a falar em novas línguas. E todo mundo ali, tinha cerca de 14 nações representadas, entendem em sua própria língua. E é impressionante aqui, porque nós temos a Torre de Babel, onde as línguas foram confundidas. Mas aqui em Pentecostes são unidas, todos entendem, não importa qual é a sua língua materna, você entende o que o Espírito está fazendo. E começam a profetizar, e é um momento tão impressionante que o povo diz assim: ei, estão bêbados. Aí quando Pedro se levanta, diz: ei, são 9 horas da manhã. Quer dizer, ninguém nem tomou café, veio todo mundo aqui para celebrar a festa. Aí ele diz: o que está acontecendo foi o que foi escrito, é o cumprimento da promessa. O Espírito foi derramado sobre todos. Aí fazem uma pergunta: e então o que é que vamos fazer? Ele fala de Jesus. Ele diz: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado e recebereis o dom do Espírito. Porque a promessa é para vós, é para vossos filhos, é para os que estão perto, é para os que estão longe, é para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, a maior promessa de Pentecostes cumprida, e que é para você e que é para mim, é termos o Espírito residente dentro de nós e sobre nós, para que sejamos uma voz profética, para que as nossas palavras proféticas marquem o nosso destino, o destino da nossa família. E também, quando o Espírito vem, há dentro de nós a regeneração. Nós somos recriados em nosso espírito. Aí nós conseguimos obedecer a Deus. Por que os judeus não conseguiam obedecer à lei? Porque a lei estava na pedra. Ela entrava na cabeça. Mas no nosso caso, não. Nossa natureza mudou. Então é a nossa natureza que mudou. Por isso nós podemos cumprir a lei de Deus, podemos usufruir a promessa. E então, Pentecostes ou Shavuot, para nós, é a celebração da vinda do Espírito para viver dentro de nós, para estar sobre nós, para nos guiar a toda a verdade, para nos falar do que há de vir, e não somente isso, como uma mãe, nos alimentar com o leitinho da palavra e ir formando em nós o caráter de Jesus.
Aleluia, maravilhoso, muito bom. Então, se você não sabia o que significava essa festa aí de Shavuot, essa festa de Pentecostes, e gostaria de compartilhar essa mensagem com alguém, não esquece de compartilhar, também fazer a sua inscrição no canal e curtir esse vídeo. E nós aguardamos você no nosso próximo episódio. Até mais.